Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você e nessa aula nós iremos falar sobre cinema de animação e animação no Brasil. Você assiste desenhos animados? Será que existem produções de desenho animado que são brasileiros? Você já assistiu a alguma produção? Você conhece algum personagem de desenho animado que seja brasileiro? Me acompanhem! Como objetivo, nós iremos conhecer alguns dos marcos da animação mundial e nacional, seus contextos e características. Quais são as suas animações preferidas? Se eu for listar as minhas animações preferidas aqui, muitos de vocês talvez só terão ouvido falar. Calma, a idade já não me toma tanto tempo assim, mas é que no universo cinematográfico tudo se renova muito rápido, não é mesmo? Mas se você tirar um tempinho para assistir os desenhos de animação da minha época, eu tenho certeza que você vai ficar assim, ó, vislumbrado com a maravilha que eram os desenhos. Vou começar com o Mestre dos Magos, vou passar pelo Thundercats, vou sugerir o He-Man, vou sugerir, deixa eu ver aqui um outro, vou parar por aí. Ursinhos Carinhosos, tem tanto desenho legal que eu convido você a assistir que era do meu tempo, porque o do seu tempo eu já conheço alguns que também não deixam de ser interessantes. A história da animação de filme remonta aos primeiros momentos do cinema mudo e continua até o presente dia. Vamos conhecer então alguns marcos do cinema de animação. 1908 é a data que se tem da primeira exibição de um desenho de animação. O cinema surge em 1895. 13 anos depois você tem a primeira exibição cinematográfica de desenho de animação. Vale a pena conhecer este desenho. Puxa lá no YouTube que você vai ter imagens de como eram esses primeiros desenhos. Agora eu trago para vocês aqui, olha só, uma curiosidade. A multidão se acotovelava no Teatro Colony de Nova York para ver a estreia em 18 de novembro de 1928, não tanto tempo assim, do novo desenho animado de Walt Disney, Steamboat Willie. Olha ele aí, conhecido como Mickey, conhecido como Mickey. Seu primeiro nome era Steamboat Willie. Olha o Mickey aí. Quem nunca assistiu a um desenho animado do Mickey e a sua turminha, hein, galera? Olha só, a primeira animação sonorizada da história tinha por astro um ratinho falante, inicialmente batizado como Mortimer e depois conhecido como Mickey. Olha só. Primeira animação, chama atenção aqui para a primeira animação sonorizada. Os primeiros anos da história do cinema era mudo. Não havia a edição de música e som e imagem ao mesmo tempo. Ainda não era possível. Mas lá em 1928 se torna possível juntar som e imagem na gravação, na edição, perdão, e aí é o Mickey que vai ser o primeiro desenho de animação que vai ser feito com som. Tá aí o ratinho mais famoso do planeta Terra, se a gente for pensar. No decorrer da história, a Walt Disney concorreu e ganhou a estatueta com diversas produções estreladas por alguns dos seus personagens mais famosos, como Mickey Mouse, Pat Donald e Pateta. Esses três aí, ó, são famosos no mundo inteiro, passaram por toda a minha infância, a infância da minha mãe, a infância da minha avó e agora na sua infância, que eu tenho certeza que vocês já assistiram pelo menos a um dos três em desenho, seja na TV, seja em canais na internet ou streamings. Vamos então a uma primeira atividade. Quais filmes de animação você mais gosta? Liste-os e anote. Depois, conte na sua sala. Eu acabei de fazer uma pequena lista aqui para vocês no início da aula dos meus preferidos. Agora eu quero que vocês façam de vocês. Eu já volto.
E aí, galera, listou os desenhos de animação que você mais gosta? Eu quero chamar aqui a atenção para um personagem que eu espero que você já tenha visto, já tenha ouvido falar dele, mas que eu gosto de falar dele porque é legal a gente saber que a gente tem o olhar das outras pessoas sobre a nossa cultura e também uma forma de homenagear muitas vezes dependendo do que se trata, do que se trata esse olhar. Então, em 1941, Walt Disney, o dono da Disney, em visita ao Brasil, ele criou um personagem para homenagear um cartunista chamado Carlos na época. E esse personagem, inspirado nas suas andanças aqui na América do Sul, aqui no Brasil, ele cria o Zé Carioca! Você já ouviu falar no Zé Carioca? Você sabe quem é o Zé Carioca? É um papagaio malandro, verdade, papagaio, é um papagaio verde, vestido bem elegante. Você já viu o Zé Carioca? E ele está em alguns trabalhos, alguns desenhos de animação da Disney. Um dos primeiros aparecimentos do Zé Carioca é com o Pato Donald. Ele leva o Pato Donald para conhecer o Brasil. Olha só que legal. O Zé Carioca é um personagem criado pelo Walt Disney, inspirado aqui no Brasil, a partir das suas andanças, como homenagem para um cartunista brasileiro na época. Inclusive, o cartunista foi convidado para ir trabalhar na Walt Disney, mas ele, nananina, não aceitou ir trabalhar na Walt Disney. Por que será? Pesquisem, exato, legal quando a aula fica com um quê no fim de curiosidade. Vou atrás daquilo que foi dito, para que você, corrobore ainda mais o seu conhecimento. Bom, com o clássico Flores e Árvores, a Disney conquistou o primeiro Oscar de melhor curta-metragem de animação em 1932. Primeiro Oscar. Nossa, mas o Oscar, a história do Oscar é velha, hein, professor? Já em 1932, nós tínhamos o Oscar de premiação das produções cinematográficas. Você já viu este desenho? Pesquise no YouTube. Gente, você sabia que a produção de animação brasileira foi uma das primeiras a surgir no mundo? Uma das primeiras a surgir no mundo. O Brasil se destaca sempre em muitas coisas, né, gente? Olha aí, aqui eu tenho para vocês a imagem de um fotograma do curta de animação comercial Kaiser, de Álvaro Marins, em 1917. Observem esta imagem, uma das primeiras animações do mundo e a primeira animação, uma das primeiras animações do Brasil. Olha que legal! Com mais de 100 anos desde seu primeiro lançamento, teve suas origens nas caricaturas animadas ou calungas feitas por Raul Pederneiras em abril de 1907. Ou seja, esta produção animada tinha mais de 100 anos, né, e a sua origem está nas caricaturas animadas por Pederneiras em 1907. E 10 anos depois, em 1917, aconteceu o lançamento do primeiro produto audiovisual animado de origem brasileira. Então, o primeiro desenho animado no Brasil surge em 1917, o curta-metragem chamado Kaiser, de Álvaro Marins, que estreou no dia 22 de janeiro no estado do Rio de Janeiro. Não esqueça, 1917 é o ano para o Brasil no cinema de animação. Bom, mas o Brasil não parou por aí não. Tem o seu destaque em muito mais animações, como, por exemplo, elas não param por aí. Após o sucesso imediato dos quadrinhos da Turma da Mônica, na década de 70, logo foi providenciada uma animação baseada nos personagens. Então, olha só, a Turma da Mônica surge em 1970 nos quadrinhos e depois ela vai para o cinema. Ah, seu Maurício!
No começo, os personagens apenas apareciam em comerciais como garotos propaganda até o lançamento do especial de televisão Feliz Natal para Todos em 1976. Garotos propagandas quando surge a Turma da Mônica. Depois o cinema se apropria dessa galerinha para fazer sucesso até os dias de hoje. Recentemente, há uns 2 anos atrás, nós tivemos lançado no cinema a Turma da Mônica com atores humanos, não um filme de animação. Em 1982 foi lançado o primeiro longa-metragem chamado As Aventuras da Turma da Mônica. 82, eu estava ali, ó, entre a porta e a sala para poder nascer. Olha só, produzido por Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, em parceria com a Black White Color. E aí eu trago para vocês um encartezinho da Turma da Mônica. Te lembra a infância, você aí? Bom, se bem que você está na 8ª série, você acabou de sair da infância, né? Você deixou a porta da infância agora, então talvez ainda te lembre, você está muito recente, os quadrinhos da Turma da Mônica e também os filmes de animação que você tem mais acesso hoje do que eu tinha na minha época. Então, para mim, era mais os gibis. Bom, aqui eu trouxe para vocês, olha, observe este encarte aqui, ó. Cassiopeia, o que seria este desenho? Parece ser de outro mundo, né? Ó, pelo que a gente observa aqui, parece, ó, naves espaciais, o que seria isto aqui? Em 1996, temos o primeiro filme de animação digital brasileiro, animação digital. Cassiopeia, considerado por alguns o primeiro do mundo. Ei, Brasil deixando marca registrada. Olha só que legal, concorrendo o posto com Toy Story, gente. Você conhece Toy Story com certeza e é um filme de animação maravilhoso que dá vontade de chorar toda vez que eu assisto. Mas, olha que legal, ele tem um concorrente fortíssimo, que é o filme de animação Cassiopeia brasileiro, tá? Olha que legal, você já assistiu? Já ouviu falar? Se não, depois da aula, corre pesquisar. O filme conta a história do planeta Ateneia, localizado na constelação de Cassiopeia, que um dia é atacado por invasores do espaço que começaram a sugar sua energia vital. Que tema legal? Vale apenas assistir o filme. Vamos então a mais uma atividade? Agora que você aprendeu um pouco mais sobre cinema de animação, que tal criar um mapa mental, hein? Faça um esquema no seu caderno com imagens e palavras-chave sobre o conteúdo que você aprendeu. Faça o mapa mental e eu já volto.
E aí, galera, fez o seu mapa mental? Gente, quando a gente pensa em desenhos de animação, olha, não pense que em desenho de animação é só para crianças, não, é para adultos também. Existem muitos desenhos de animação que eu até digo, meu Deus, esse desenho não é para criança, esse desenho é para nós adultos. Existe muito desenho legal aí para todos os tipos de idade e que a gente pode assistir com a família reunida, estourando aquele baldão de pipoca, faz aquele cafezão, toma aquele guaranazão, enquanto você se diverte com a sua família vendo ótimos desenhos de animação que existe por aí. Um desenho que eu gosto muito, que é legal de ver em família, é o Up Altas Aventuras. Já viu esse daí, do Up Altas Aventuras? Que o menino e o senhorzinho vão viajar num balão em busca do lugar perfeito de quando o senhorzinho idealizava morar com a esposa dele lá numa colina, numa montanha lá no alto, aqui na América do Sul. Lembra do Narcejo? Que Narcejão! É legal. Assista Up Altas Aventuras se você não teve a oportunidade de ver ainda, mas se já viu, você pode rever. Nessa aula, nós conhecemos alguns dos marcos da animação mundial e nacional, seus contextos e características. Eu espero que você tenha gostado e até breve!